Manter a qualidade do ovo caipira é extremamente importante para conquistar o nosso cliente, para fidelizar ele a longo prazo. E o sucesso na atividade, na continuidade, depende em grande medida da produção não só eficiente no nosso sistema, mas de um ovo de qualidade. Eu preciso entregar um ovo com maior qualidade possível para conquistar o mercado. E por isso eu trago para vocês mais um vídeo do nosso quadro Ciência na Prática. Esse quadro que a gente analisa um artigo científico específico sobre a nossa área. Eu estava lendo esse artigo porque ele foi publicado no mês passado, agora em 2022. Eu resolvi trazer ele para vocês pela importância de discutir a qualidade do ovo caipira. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E fazia um tempinho que eu não trazia um vídeo do nosso quadro Ciência na Prática, onde a gente analisa um artigo científico e discute o que o autor chegou de resultado, de considerações e conclusões a respeito do tema. E o tema de hoje é a qualidade interna e externa de ovos caipiras em diferentes períodos e condições de armazenamento. Eu quis trazer esse artigo para a gente discutir, primeiro porque ele é muito recente, foi publicado agora em 2022, no mês de fevereiro, e além disso os autores estudaram a qualidade do ovo caipira, que é específico aqui para a gente, e mais do que isso, em uma região quente, na região norte, Paraopebas. Inclusive eu estive lá recentemente no Pará dando um curso naquela região. Então a gente vai trazer a questão da qualidade do ovo e essa relação de temperatura de armazenamento do ovo e de tempo de armazenamento. Como se comporta a qualidade do ovo nessas condições. Isso é extremamente importante porque está diretamente relacionado ao sucesso da atividade. Não adianta nada eu pensar em todo o sistema de produção e não ter um ovo de qualidade para oferecer para o meu mercado. E já na introdução desse trabalho, os autores discutem essa questão da qualidade. Qualidade de ovo depende de uma série de propriedades, tanto físicas como químicas, que inclusive têm relações entre si. Qualidade de casca, albúmen, gema, não só a pigmentação, mas também a densidade de gema, índice de gema, que a gente vai ver aqui nesse artigo, o peso do ovo, defeitos que podem aparecer, enfim, falar em qualidade de ovo depende de vários fatores, tanto internos como externos, como da casca. E nesse sentido, o objetivo desse trabalho que a gente vai discutir foi avaliar a qualidade tanto interna e externa de ovos caipiras submetidos a diferentes tempos e condições de armazenamento na região norte, uma região quente, extremamente quente, mas que reflete um pouco do Brasil de maneira geral. E eu já adianto para vocês que a temperatura é uma das principais vilãs da qualidade do ovo, não só no sistema de produção em si, mas no armazenamento. E é o que a gente vai falar aqui. Para fazer essa discussão é importante entender a metodologia do trabalho. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas como vocês estão acostumados aqui no nosso quadro Ciência na Prática, eu deixo o link do artigo científico na descrição. Então quem quiser se aprofundar sobre esse trabalho, sobre esse estudo, é só acessar o link que está na descrição do vídeo. Então os autores, os pesquisadores, separaram 210 ovos provenientes de Novogem com 29 semanas de idade. E os tratamentos que a gente chama foram divididos em 3 condições de armazenamento. Primeiro fora da geladeira, dentro da geladeira e na porta da geladeira. Isso é muito importante para a gente entender os resultados. A metodologia é importante para entender o contexto do trabalho. Separaram então 210 ovos para analisar a qualidade e fizeram isso dividindo em 3 condições de armazenamento: fora da geladeira, na porta da geladeira e na área interna, dentro da geladeira. Além disso, eles avaliaram 3 períodos diferentes: períodos de armazenamento com 12 dias, 24 dias e 36 dias. Também teve um tratamento controle,
analisado no dia da coleta dos ovos. E quais foram os indicadores levantados pelos pesquisadores estudados para definir essa questão da qualidade do ovo? O primeiro deles é o peso dos ovos. Eles analisaram se teve diferença com relação ao peso dos ovos nos diferentes tempos de armazenamento e condições de armazenamento, geladeira e fora da geladeira. Além disso, foi avaliado a unidade Haug. O UH é extremamente importante para ver qualidade, um dos principais indicadores para avaliar a qualidade interna de ovos. Além disso, o índice de gema, a gema é extremamente importante, que define muita qualidade, porcentagem de albúmen e também de gema, outro ponto fundamental de qualidade, e pH. pH tanto do albúmen quanto da gema. Além disso, outra análise interessante foi com relação à coloração da gema, a pigmentação. Será que a pigmentação da gema teve diferença em diferentes temperaturas de armazenamento e durante o tempo? É isso que a gente vai começar a ver a partir dos resultados que os autores chegaram depois dessa pesquisa. E o primeiro deles é com relação à casca. A espessura da casca, a qualidade externa avaliada, não apresentou diferença ao longo dos dias, independente da forma de armazenamento. Ou seja, tanto os ovos avaliados logo no início da postura, como 12 dias, 24 e 36 dias, nas diferentes condições de armazenamento, não diferiram, não teve diferença com relação à espessura da casca. Agora, com relação ao índice de gema, isso é importante. O índice de gema é uma continha que a gente leva em consideração o diâmetro da gema e a altura dela. E esse índice ele foi menor nos ovos que ficaram armazenados fora da geladeira. Além disso, teve uma redução nos valores do índice ao longo do tempo de armazenamento. Então isso é importante, porque a gente está falando de uma relação entre diâmetro e altura de gema. E os ovos armazenados fora da geladeira tiveram uma diferença significativa com relação a esse índice. Além disso, conforme vai passando o tempo, a gema vai perdendo qualidade, vai perdendo valor de índice. A unidade Haug, o nosso UH, extremamente importante para avaliar a qualidade interna de ovos, leva em consideração também a altura de albúmen, altura da clara e peso do ovo numa fórmula que a gente faz. E esse número, esses valores de UH foram maiores nos ovos armazenados dentro da geladeira na parte interna, quando comparados tanto dos ovos na porta da geladeira como fora da geladeira. Além disso, o tempo de armazenamento também influenciou. Quanto mais tempo o ovo fica armazenado, menor é o UH, menor é a qualidade desse ovo. E se a gente olhar a tabelinha feita pelos autores, é muito interessante, porque o UH, esse índice que é extremamente importante para ver qualidade de ovo, ele diminuiu bastante com relação ao tempo de armazenamento e as condições de armazenamento. Se a gente comparar esse número, esse valor do UH em ovos armazenados no interior da geladeira, comparando aos ovos fora da geladeira, é gritante a diferença. E isso influencia até no aspecto visual do ovo, porque o UH tem uma relação com a altura de albúmen, com a altura de clara. Aquela clara mais aguada, vamos dizer assim, tem UH menor. E quanto mais consistente, mais densa é a clara, o UH é maior. Então tem uma influência direta e gritante entre armazenar o ovo na geladeira e fora da geladeira. E é claro que isso também vai se refletir na porcentagem de albúmen. Os ovos armazenados dentro e na porta da geladeira apresentaram valores superiores em relação aos ovos mantidos fora da geladeira. Então, quando eu armazeno o ovo dentro da geladeira, aqui com relação à porcentagem de albúmen, independente se foi na porta ou dentro, no interior ali da geladeira, eles tiveram diferença significativa com relação aos ovos que foram armazenados fora da geladeira. E é claro que se o UH leva em consideração a porcentagem de albúmen e o peso do ovo, também houve influência com relação a esse peso. Os ovos mantidos fora da geladeira
apresentaram uma maior perda de peso quando comparado aos ovos mantidos refrigerados, sendo que a menor perda de peso ocorreu nos ovos que foram armazenados no interior da geladeira. E outro dado extremamente importante: quanto maior o tempo de armazenamento, maior é a perda de peso dos ovos. E aqui eu queria fazer um parênteses e chamar a atenção para uma frase que eu uso muito na escola, que é do ninho à mesa. A importância de a gente pensar nessa logística de entrega para o mercado consumidor. Quanto mais cedo, mais rápido eu tirar o ovo do ninho e conseguir colocar na mesa do consumidor, melhor é a qualidade e, consequentemente, maior é a confiança. Eu conquisto esse consumidor pela qualidade do produto que eu estou colocando na mesa dele. E um dado muito interessante extraído dessa pesquisa é com relação à pigmentação da gema, a coloração da gema, que houve diferença estatística. A pigmentação da gema foi alterada de acordo com a forma de armazenamento, sendo menor nos ovos armazenados fora da geladeira e na porta da geladeira. Esse resultado é muito interessante. Ovos armazenados no interior da geladeira conservam o pigmento, conservam a coloração da gema por mais tempo e de maneira mais intensa quando comparado a ovos armazenados na porta da geladeira ou mesmo fora da geladeira. Então a temperatura de armazenamento vai influenciar inclusive na coloração da gema, na pigmentação dessa gema. E para a gente fechar os resultados, os valores de pH também alteraram de acordo com os diferentes tratamentos. Tanto do albúmen quanto da gema, eles foram influenciados de forma significativa pelos diferentes períodos e formas de armazenamento. Então os ovos que foram mantidos dentro, no interior da geladeira e também na porta, tiveram pH menores quando comparados aos ovos fora da geladeira. E o pH da gema também chamou atenção, porque quanto maior o tempo de armazenamento, quanto mais tempo aquele ovo fica armazenado, vai aumentando esse pH. Maior é o pH da gema. Isso vai influenciando diretamente na qualidade do ovo. Então, diante de todas essas questões levantadas na pesquisa, os autores concluíram que os ovos armazenados fora da geladeira apresentam perdas acentuadas de sua qualidade interna ao longo do tempo. Isso evidencia então a necessidade de a gente manter esses ovos armazenados na geladeira, refrigerados, principalmente em locais de temperatura mais quente. Eu comecei esse vídeo falando isso e eu fecho ele falando a mesma coisa. A temperatura é uma das principais vilãs da qualidade do ovo. Quanto maior, mais quente é o ambiente, mais rápido o ovo perde em qualidade. A gente precisa ficar muito atento com isso, porque isso é um dos pontos mais importantes relacionados a consumo, ao consumidor final. Ele quer um ovo de qualidade, ele quer quebrar aquele ovo na frigideira e ver a gema consistente, a clara consistente. E isso depende da temperatura, inclusive, de armazenamento e desse tempo de armazenamento. Não só da produção em si, mas da logística depois que o ovo saiu do ninho. Tá certo, galera? O que eu queria deixar então para vocês era isso, essa análise desse artigo científico que eu li recentemente e achei viável, achei interessante trazer para vocês. Qualquer dúvida, qualquer questão, deixa nos comentários que eu respondo. Um grande abraço a todos e a todas!